Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria e que privilégio falar com vocês nessa manhã de quarta-feira, dia 29 de junho de 2016. E hoje eu gostaria de refletir baseado numa pergunta de uma querida que ontem fez contato comigo e disse o seguinte: olha, eu tenho detectado 2 caroços nos meus seios e estou desconfiado de que isso possa ser câncer. O médico tentou me tranquilizar, dizendo que pode ser apenas gordura, e eu tenho um exame marcado, e bateu aquela insegurança, aquele medo da morte. Então hoje eu gostaria de falar a respeito dessa questão do medo da morte. Como que lidamos com essas coisas? Sabe, a gente de fato tem uma estrutura, nós seres humanos, que as escrituras vão chamar de pó. Nós somos pó. Deus sabe que a gente é pó. Deus sabe que a gente tem propensões a perder o equilíbrio, o controle, principalmente quando situações como essa chegam na nossa direção. Nós temos as nossas inseguranças, as nossas crises. Por mais que nós estejamos firmados em fé, na direção da confiança em Deus mesmo, é possível a gente, num primeiro momento, se sentir esquisito, estranho, angustiado ou frustrado, porque às vezes a gente acha que tem a vida toda para cumprir e para concretizar tudo aquilo que a gente sonhou, e nem sempre é assim. Às vezes nós topamos com a realidade de que nós somos frágeis, de que a vida é curta, de que essa existência terrena ela é limitada, ela possui fragilidades que geralmente nós não estamos acostumados a percebê-las ou a dar a devida importância para isso. Então, eu creio ser normal um certo desconforto quando a gente está lidando com a morte, quando a gente está lidando com essas realidades. Mas também acredito que com o passar dos anos e com o passar do tempo, a nossa confiança estando plantada em Deus mesmo, de verdade, a tendência é que a morte não nos assombre mais. É nesse sentido que o apóstolo Paulo pergunta aos irmãos, dizendo: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está o seu poder? Onde está, ó morte, as suas garras, a sua capacidade de nos desequilibrar? Porque uma vez que a morte foi vencida, uma vez que a morte foi superada pela ressurreição, nós vivemos pela fé naquele que ressuscitou dentre os mortos e temos a garantia de que Jesus disse isso para cada um de nós: eu o ressuscitarei naquele dia. Então veja como a morte foi ressignificada na cruz e ressurreição de Jesus. A morte não é o fim. A morte não é o terror dos terrores, porque o maior de todos os problemas da humanidade, que supostamente é a morte, foi vencido. Então, Jesus é a garantia de que nós não precisamos temer a morte. Então nós precisamos ser plantados nessa confiança. Nós precisamos buscar a Deus de tal maneira a encontrar esse equilíbrio e essa convicção de ser. É importante crescer nessa direção. Eu repito, às vezes é natural que por um certo momento que a frustração venha, que a insegurança bata num primeiro momento, porque é um choque de realidade. Ninguém, obviamente, vive
na percepção de que a qualquer hora pode morrer ou quase ninguém. Geralmente quando a gente é tomado de assalto por notícias como essa, que na verdade no caso dessa pessoa que me contactou ontem nem é uma notícia ainda, é a suspeita de uma notícia. Mas quando a gente de fato está de frente com a realidade da morte, pode bater um momento de desespero, de angústia, a gente pode entrar em crise. É tão interessante como às vezes as nossas convicções são postas à prova, não é? No caso de João Batista, por exemplo, quando ele estava diante de Jesus ali no Jordão, ele afirmou categoricamente, dizendo a todos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é interessante que quando ele é preso e ele está numa situação de quase morte, não é? Ele está pressentindo que vai morrer, ele está num momento de debilidade, de limitação. Ele diz aos seus discípulos: pergunte lá se ele é mesmo Cristo ou se devemos esperar outro. Então veja que às vezes as nossas convicções, elas caem por terra em momentos onde de fato elas são postas à prova. Não há dúvida de que nós passamos por essas coisas, por essas inseguranças. Então, eu não descarto essas possibilidades, eu não me acho, inclusive, acima do bem e do mal, acima das fragilidades da vida. Longe disso. Eu tenho certeza que se eu recebesse uma notícia de que eu vou morrer amanhã, ou daqui a uma semana, ou que os meus dias estão prestes a ir embora, num primeiro momento, aqui na Terra, né? Num primeiro momento eu me sentiria muito desconfortável e eu com certeza teria um período assim de reflexão sobre a minha existência, que eu não sei exatamente qual seria a minha reação. Pode ser que uma segurança enorme brotasse no meu coração. É interessante, veja Jó, por exemplo. Jó é um cara temente a Deus, íntegro. Quando ele começa a passar por todas as frustrações, embora ele diga: olha, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor, no entanto, você também vê Jó abalado com algumas coisas, você vê Jó falando besteiras, você vê Jó expondo a fragilidade do seu peito, a sua, vamos dizer assim, a sua incapacidade de entender o que está acontecendo, carregado de palavras que talvez mostrem uma certa desestrutura no coração de Jó. Tanto que ele diz: olha, antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Houve uma mudança de perspectiva quando Jó passou pelos sofrimentos que passou. Então, eu tenho certeza de que momentos como esse levam um certo tempo para você elaborar, momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de pré-morte, vamos dizer assim, às vezes levam um certo tempo para você cair na real e se refazer, vamos dizer assim, para viver os últimos momentos da sua vida da melhor forma possível. E é interessante, Paulo, por exemplo, né, quando estava a caminho do lugar que estava sendo perseguido, se não me engano era Jerusalém, os discípulos começam a dizer para Paulo: olha, Paulo, não sobe lá não, por que você vai voltar para o lugar onde você foi perseguido? E Paulo os repreende, dizendo: olha, eu não estou apenas disposto a ir para lá, mas eu estou disposto também a morrer. Então havia uma convicção brotada no peito de Paulo tão profunda, tão completa, não é? Que não dava a ele nenhum temor a respeito da realidade da morte. Jesus, apesar de estar angustiado no Getsêmani, lidava com essa questão da morte com bastante franqueza e clareza diante dos seus discípulos. Olha, convém que o Filho do Homem seja levantado, convém que o Filho do Homem passe por muitas dificuldades e ressurja dentre os mortos.
Então, interessante, Jesus lidava com a realidade da morte com essa convicção de ser, sabendo que aquilo fazia parte da sua missão, não é? Paulo também fala isso: quem livrará o corpo desse corpo, a morte? Quem livrará desse corpo de pecado, da morte? Então nós temos que buscar essa consciência de que a morte faz parte da existência, de que um grão, para ele produzir alguma coisa, ele precisa morrer na terra. E essa morte já aconteceu do ponto de vista da nossa subjetividade, da nossa interioridade. Nós morremos para o pecado e ressurgimos com uma nova vida. Então, isso que nós vamos experimentar no corpo, na verdade, já experimentamos na nossa consciência. Ela morreu para algumas coisas e ressurgiu para outras. E que, conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando, na nossa consciência, um assunto fechado. Um assunto, de fato, que não causa mais em nós o terror de quem não sabe de onde veio e para onde vai. Aos poucos, essa consciência e essa tranquilidade, essa paz que excede todo entendimento, inclusive excede os nossos medos da morte, porque há uma paz plantada em nós. Então, eu enxergo essa questão da morte com cada vez mais naturalidade, vamos dizer assim, porque eu estou passando todos os dias por processos de morte e ressurreição. Eu estou morrendo para os meus desejos e ressurgindo para a vontade de Deus. Eu estou todos os dias negando a mim mesmo, tomando a minha cruz. Então, quando for a hora de tomar a minha cruz física, essas coisas já vão fazer parte de um processo, de certa forma, natural da minha existência. Agora, a morte se torna totalmente antinatural quando a gente não morre na terra para os nossos desejos, para as nossas vontades. A morte física se torna um terror quando de fato a gente é apenas um religioso, quando a gente é apenas uma pessoa que da boca para fora diz que crê, mas não crê de fato. Quando nós somos apenas frequentadores de cultos, quando nós somos apenas simpatizantes da mensagem de Jesus sem nunca internalizá-la e vivê-la para o lado de fora. Então, veja como isso também, de certa forma, a realidade da morte também vai mostrar em quem estamos plantados, em quem estamos alicerçados, quem é o autor e o consumador da nossa fé. A realidade da morte física, ela também é um divisor de águas para muita gente. Ela também faz diferença entre homens e meninos nesse sentido. Porque eu repito, quanto mais o tempo passa, quanto mais você de fato cresce na consciência do Evangelho, mais a morte se torna um processo natural que você não vive a fugir dela a qualquer custo. Pelo contrário, você sabe que o seu Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos e prometeu que quando você morresse, você seria ressuscitado dentre os mortos. É essa convicção que tem que estar plantada no nosso coração. Nós estamos nas mãos de Deus e nós temos que não apenas dizer da boca para fora que estamos nas mãos de Deus, mas de fato crer, confiar e pacificar o nosso coração em relação a essa verdade. Agora, se a fé cristã é apenas um conto da carochinha para a gente, não saiu da superfície do nosso ser, não entrou, não aprofundou até as estruturas da nossa interioridade, então provavelmente nós vamos viver de um lado para o outro com medo de tudo, com medo de todos os perigos,
com medo da morte, nós não vamos deixar os nossos filhos viver por medo de eles se perderem, por medo de eles morrerem, por medo de eles se exporem às situações da vida. Nós vamos viver o tempo todo como que jogados de um lado para o outro, por todo tipo de sentimento de tristeza, de angústia, de medo. E então cumpre-se a palavra que diz assim: aquele que não crer já está condenado. A condenação é essa: estar perdido, estar totalmente sem paz, estar sendo manipulado por tudo e por todos e por situações, por circunstâncias, por problemas, pela morte inclusive, pelo medo da morte. A minha oração é que estejamos plantados no amor de Deus, na convicção do que Jesus falou. A minha oração é para que a paz que excede todo entendimento guarde o coração dessa minha amiga que me contactou ontem, ao mesmo tempo que guarde o coração de todos nós que vamos enfrentar essas mesmas circunstâncias uma hora ou outra. A minha oração é para que nós, de fato, perseveremos até o fim. Não deixemos a nossa fé se esfriar, o nosso amor se esfriar. Porque quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé na terra. Desejo que ele encontre fé em cada um de nós. Amém.